o diretor do SESC em São Paulo, Danilo Miranda. Boa noite, Danilo. Não precisa se levantar. Obrigado por ter vindo. Tudo Obrigado. bem? Obrigado, meu querido. Obrigado. Fique à vontade. Está na sua casa. Muito bem. Quer dizer que queria ser jesuíta. Companhia de Jesus. É verdade. Olha que de fato essa ordem foi forte, hein? Ela realmente teve um papel importantíssimo desde da época da colonização do Brasil e de muitos outros países, o mundo inteiro. E eu realmente iniciei meus estudos no Seminário Menor, em Friburgo, na Escola Apostólica dos Padres Jesuítas. Eu conheço. Na cidade de Nova Friburgo, no Colégio Anchieta. Conhecido Chateau. Conheço. Lugar muito agradável. E ali eu passei a parte da minha infância e adolescência e fiz o curso, o ginásio completo, fiz o colegial, na época o clássico, e depois acabei entrando na Companhia de Jesus como noviço. Fiquei até um período que eu completei o curso de filosofia e posteriormente saí e prestou um concurso público? Prestei um concurso no SESC no ano de 1968 e entrei no SESC e estou lá até hoje. Mas foi assim? Foi difícil, foi um processo no que diz respeito à formação, uma formação bastante profunda, sólida. A Companhia de Jesus tem uma preocupação muito séria na preparação do seu pessoal, sabe, Rony? Sei. Estudos sérios, fiz filosofia pura, teria ainda pela frente muitos outros estudos até vir a ser ordenado. Não cheguei a ser ordenado. E saí antes, portanto, de me ordenar, alguns anos antes, tinha 23 para 24 anos, e logo em seguida prestei concurso no SESC. Na época, era uma época muito especial, o mundo estava vivendo transformações, a própria Igreja Católica, tanto que muitos colegas ex-seminaristas também participaram e muitos entraram no SESC como funcionários porque havia uma certa semelhança do ponto de vista das propostas, um trabalho voltado para a comunidade, voltado para a construção de um mundo melhor, de uma tentativa de influenciar. Havia um momento político delicado no país e também isso fazia parte de um movimento muito interessante na época. Sei que no ano de 67, 68, ainda no início da gloriosa revolução, chamada Revolução, que era o golpe de Estado, nós estávamos naquele momento iniciando um trabalho muito interessante no SESC. Como é que foi o seu caminho até a direção do SESC? Olha, eu entrei como orientador social, um trabalho voltado para a comunidade, ligado a um trabalho de mobilização da comunidade em torno de questões ligadas à comunidade, como, por exemplo, as ações de interesse comunitário, preparação de pessoal, a melhoria da vida das pessoas, o mundo da cultura. Tudo isso fazia parte de uma ação nossa intensa nas comunidades que nós percorríamos pelo interior nas chamadas unidades móveis. Tem muita gente que passou por esse processo na época, nos anos 60, início dos anos 70. Então eu entrei nesse trabalho, um trabalho que tinha o quê de armar um circo, realizar uma série de atividades, mobilizar a comunidade e ir para outra cidade em seguida. Era muito interessante, um trabalho muito mobilizador, sobretudo para a juventude, pessoal ligado à cultura, ao esporte, às atividades físicas, muito interessante. E nesse sentido o SESC fazia essa ação comunitária de maneira muito intensa e isso deu margem para que o SESC criasse uma metodologia e um pessoal preparado. A partir daí o SESC se fixou mais em unidades permanentes nas suas respectivas cidades, seja em São Paulo, seja no interior, e também no Brasil todo, e de lá para cá eu tive um período de preparação, fui estudar no exterior, tive no SENAC um período, que é um dos S que você mencionou, trabalhando ali na área de recursos humanos. Posteriormente voltei a convite do atual presidente, Dr. Abraham Scheiman, que em 84, quando assumiu a presidência, me convidou para ser o diretor do SESC. Aí eu assumi já em 84, estou lá até agora, e eu brinco com todo mundo dizendo o seguinte: enquanto me descobrirem, eu continuo lá. Tem uma frase sua aqui. A cultura tem peso, mas também a busca de um bem-estar pessoal e social
faz parte do processo. Será que falta investimento de fato na cultura? Porque esse é um país em que nunca a prioridade foi a educação ou a cultura. Nunca. Para mim, Rony, a cultura e a educação são duas facetas da mesma realidade. Eu acho o seguinte: o processo educativo é fundamental, como nós sabemos, seja a educação formal, escola, primário, secundário, agora é básico, fundamental, enfim, todo esse processo, e a escola média, a escola superior, enfim, o terceiro grau. É fundamental para a formação, para o preparo do indivíduo, para a sua profissão, para o seu trabalho, para a sua inserção na sociedade. Fundamental. De acordo com a vocação de cada um, é absolutamente indispensável. Agora, o que vem antes da escola, o que permanece durante o período escolar e o que vem depois da escola é também importante do ponto de vista educacional. Ou seja, você continua aprendendo e você continua convivendo com a realidade, e esse processo de convivência com a realidade, onde você troca, você recebe e dá, isso chama-se cultura. Isso chama-se entender a realidade à sua volta, se entender, trocar com essa realidade, colaborar com o seu entorno, ter uma participação intensa, seja do ponto de vista das artes, seja mesmo do ponto de vista das outras atividades todas, convivência social, meio ambiente, vida urbana, vida social intensa, tudo isso faz parte desse processo cultural. Exatamente. O SESC é conhecido inclusive por isso, né? Pela expansão de atividades, desde práticas esportivas, como foi colocado aqui, lazer, sei lá, brincadeira, cultura, lazer, esporte, recreação, alimentação, enfim, teatro, cinema, exposição. É o bem-estar. Exatamente. Agora, como foi recebido esse formato de instituição pela sociedade? Há, de fato, interesse pela busca da arte? Olha, Rony, nós acabamos de inaugurar uma unidade nova em Sorocaba. Tá. Você precisa ver a cidade de Sorocaba mobilizada por causa da chegada de um SESC inteiro. Nós estávamos presentes lá de maneira, digamos, provisória, e instalando com algum serviço, algumas atividades, com uma equipe menor, e agora estamos com uma unidade completa, com todos os equipamentos, com tudo que o SESC necessita, inauguramos recentemente. A cidade está encantada, a cidade está mobilizada. Tivemos mais antigamente ainda, no final do ano de 2010, a inauguração do SESC do Belenzinho. Transformou o entorno ali na região da Moca, Belenzinho. Então, tudo isso faz parte de um processo comunitário e ao mesmo tempo urbanístico, de melhoria não apenas da cidade, da beleza, do visual, da arquitetura, que são coisas importantíssimas, mas da vida das pessoas. Perfeito. É isso que importa. Claro. E é aí que nós estamos trabalhando. Olha, há algum tempo atrás, isso aqui é uma coisa inclusive recorrente, essa matéria publicada no New York Times. New York Times, é verdade. Foi em março agora. Foi. Né? Anotei até o nome do jornalista aqui, que é Larry Rother. Larry Rother. Ele destacou uma possível inveja que a sua gestão estaria causando aos diretores de outras instituições nos Estados Unidos e na Europa. Já que, enquanto eles tinham que segurar os gastos, cortar gastos nessa área, o SESC em São Paulo aumentou seus recursos aqui em mais de 10%. Mas continuam cortando gastos. Mas mesmo com tudo bem. expansão. Mas por que isso aconteceu? Isso é o seguinte: o panorama social do Brasil mudou? Eu acho que sim. Primeiro, o mercado formal ampliou, né, Rony? Então, como o SESC é função, ele cresce de acordo com o mercado formal, claro, com a força de trabalho, obviamente isso significa uma alteração no padrão. Um outro dado importante, primeiro que há um pouco de exagero também nessa história de que nós estamos muito bem e os outros lá estão péssimos, não é assim? Há um certo exagero nessa matéria. Mas, por outro lado, eu queria dizer para você que nós temos uma perspectiva de utilizar muito cuidadosamente o recurso. Inauguramos unidade usando o melhor equipamento, o melhor material, mas que possa ser utilizado da melhor e da maior forma possível, para o maior número possível de pessoas. Portanto, esse cuidado de utilizar o recurso de maneira adequada na programação e na utilização do equipamento, do material usado é fundamental. E
esse esforço nós temos feito. Eu prefiro dizer que nós estamos causando alguma inveja em alguma instituição pela qualidade da proposta, da programação, do que propriamente pela quantidade de recursos. Meu medo é que isso possa interessar o governo. Olha, nós temos uma relação muito clara, é uma instituição de caráter privado, mas mesmo, que tem controle de ordem pública, e nossa relação com o Estado e com o governo é muito clara, muito definida. Perfeito. Temos o Tribunal de Contas observando a aplicação de todos os recursos nossos. E a criação da nova marca do SESC? Vai passar por regulação? Tá passando. A nova marca chegou agora esse mês de setembro, quando o SESC fez 66 anos. Exatamente. É bonito, hein? É bonito. Eu adoro essa combinação de cores, inclusive. É verdade. Essa marca nova do SESC é nacional. Antes nós tínhamos cada regional usando um tipo de marca. Então, como a gente tem uma certa autonomia regional e, ao mesmo tempo, temos essa necessidade de mostrar o rosto do SESC de maneira completa, a marca nacional nos ajuda muito agora. Então, é uma marca moderna, nova, bastante forte, e a gente acredita que isso vai dar um excelente resultado para nós todos. Danilo, muito obrigado por ter vindo. Às ordens. Recebi o diretor do SESC de São Paulo, Danilo Miranda, a quem eu agradeço muito, mas antes eu preciso dizer o seguinte: eu não vou com a cara do Marquês de Pombal. Por quê? Porque ele... Aí expulsou os jesuítas. Mas não foi só daqui, tá verdade. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Enquanto no Japão as pessoas falavam português porque a Companhia de Jesus ensinava. Lá, é verdade. Isso é um dado histórico importante. Graças à sua erudição, nós podemos levar adiante agora. Um chato interessado em outras coisas. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Rony. Olha, essa conversa foi digna de um prêmio, né? É verdade. É porque você... Muito bom. Então, por que você não viu quem veio